Então, pessoal, o desmonte, para usar uma palavra que o pessoal da esquerda gosta muito de usar, o desmonte da Petrobras segue a todo vapor. Eu já tratei aqui em outro vídeo deste canal, falando a respeito dos problemas que estão sendo causados na Petrobras por conta lá da gestão do petista, do aliado do Lula, que foi colocado na presidência dessa estatal. O passado nos mostra que o PT sabe dilapidar essa empresa como ninguém, e agora os resultados práticos no balanço da empresa estão aparecendo para todo mundo ver. A Petrobras teve um lucro líquido, sim, um lucro efetivo no terceiro trimestre, que se encerrou em setembro, porém esse valor aqui de 26 bilhões de reais é 42,2% inferior ao lucro que a empresa teve no ano passado, no mesmo período do ano passado, né? Então realmente não foi uma queda aqui, foi um tombo. Mas vamos dar uma olhada então nesses números, ver a situação financeira da Petrobras, tentar entender as repercussões que isso podem ter de forma geral na economia brasileira, porque você sabe, petróleo, combustíveis, isso aí impacta em toda a cadeia produtiva. E o passado nos mostra como isso pode ser danoso para nossa economia como um todo. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o número aqui registrado, 26,6 bilhões de reais de lucro no terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, isso representa uma queda de 42,2% na comparação com esse mesmo período, esse mesmo trimestre do ano passado, na época em que Bolsonaro ainda era presidente e Paulo Guedes era o ministro da Economia no Brasil. Esse balanço da empresa e os dados contábeis da Petrobras foram divulgados ontem, dia 9, quinta-feira, estou gravando este vídeo aqui na noite do dia 10 de novembro, e esses números são sempre apresentados, principalmente por empresas de capital aberto que precisam prestar contas para a sociedade, para os seus acionistas, inclusive do ponto de vista legal. Isso está previsto na lei brasileira, né? Então, a cada trimestre a empresa faz a apuração do seu resultado, do seu lucro, e ela fecha isso anualmente também. Então, esse número é muito inferior ao do ano passado, uma queda muito grande, conforme eu mencionei. Agora, a questão, por exemplo, outro dado aqui, outro valor, que é o EBITDA, que é outro índice, ali, um outro indicador dentro da demonstração de resultados do exercício aí, que é o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação. Tudo isso aqui ajuda a diminuir a base do lucro líquido, que vai determinar quanto que a empresa vai pagar de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido e quanto que ela vai usar para fazer as provisões, fazer ali os repasses por setores específicos, reinvestir e, é claro, distribuir de dividendos para os seus acionistas. Esse EBITDA, então, aqui, que é a sigla em inglês para isso, lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação, totalizou 66,2 bilhões de reais nesse terceiro trimestre de 2023, também um recuo, embora menor, de 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, o comunicado oficial da empresa traz algumas explicações, é claro, para esse setor, para esse cenário aí, dizendo, por exemplo, que os números do ano passado refletiram um cenário atípico de preço alto de Brent, que levaram a resultados financeiros recordes para as companhias de petróleo, né? E a estatal, a companhia, falou ainda que o lucro líquido foi impactado pela desvalorização do real diante do dólar, né? Na comparação com o segundo trimestre desse ano, a queda é de 7,5% aí, ou seja, basicamente o que nós estamos falando é que o lucro da Petrobras não caiu apenas em relação ao ano passado, a gestão passada, né? Caiu também em relação ao trimestre imediatamente anterior, formado pelos meses de abril, maio e junho, uma queda um pouco menor, 7,5%, mas ainda uma queda. Então, isso não significa que a empresa está quebrando, que ela está dando prejuízo, está falindo, não, ainda está tendo lucro, né? Conforme os números apontam, Petrobras teve lucro, tanto que ela vai distribuir aí 17,5 bilhões de reais de dividendos e juros sobre capital próprio com base nesses resultados do terceiro trimestre desse ano. Então, a empresa está tendo lucro ainda e está distribuindo os dividendos desse lucro, de parte desse lucro,
obviamente, aí, né? O ponto não é esse, o ponto é realmente a questão da redução do valor desse lucro aí, do percentual de redução de um trimestre para o outro e principalmente no decorrer de 12 meses, de um ano para o outro, o que demonstra que algo problemático está acontecendo na empresa, pelo menos, é algo relativamente problemático num primeiro momento aí. A empresa segue fazendo seus investimentos aí, ela está tendo um crescimento da produção própria de petróleo, de óleo, né, gás líquido, gás natural e tudo mais, enfim, um aumento aqui de 9% no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior, né? Então, a produção aumentou, mas o lucro caiu, então provavelmente temos algo de gestão ineficiente envolvida nesse setor aí, algum fator desse tipo aí. A produção do pré-sal continua subindo, também é um bom dado aqui, um novo recorde trimestral, 2,25 milhões de barris de óleo equivalente por dia, uma montanha de petróleo, realmente uma coisa assim impressionante, e a empresa segue fazendo seus investimentos, 3,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, nos 9 primeiros meses deste ano os investimentos já ultrapassaram 9 bilhões de dólares, muita grana também sendo investida aí, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Claro que fica o questionamento. Será que esses investimentos são realmente viáveis? Será que eles vão representar um ganho para a Petrobras? Temos acompanhado notícias, inclusive trouxe aqui para o canal, da possibilidade da Petrobras investir entre muitas aspas, né, na Venezuela e na Bolívia, dois países que já representaram um grande prejuízo para a Petrobras e para o Brasil no passado por conta de parcerias econômicas, parcerias de investimento formadas com a Petrobras. No caso da Bolívia, o mais gritante, o Evo Morales nacionalizou uma refinaria da Bolívia ali na cara dura, entrou com seu exército, pegou isso, ao que tudo indica, né, não temos provas contundentes, mas ao que tudo indica, alguns fatores, alguns comentários, o Lula autorizou essa medida por parte de seu amiguinho socialista lá da Bolívia, praticamente deu uma refinaria de presente para ele nessa história, né? Quanto à Venezuela, no passado, a usina refinaria de Abreu e Lima foi originalmente construída para ser uma parceria entre o Brasil e a Venezuela. O que aconteceu na prática é que o Brasil teve que arcar sozinho com um empreendimento que originalmente estava cotado em 2,5 bilhões de dólares, acabou custando mais do que 20 bilhões, uma coisa assim absurda e que prejudicou demais os cofres da Petrobras no final das contas, né? Temos alguns dados também em relação à dívida da Petrobras. Não se iluda, as empresas grandes, de forma geral, têm dívida, elas acumulam dívidas e tudo mais, porque é uma forma delas se capitalizarem e fazerem investimentos para aumentar o seu ganho. Isso é basicamente normal nesses casos. Mas essa dívida, que alcança 61 bilhões de dólares, cresceu 5,2% do segundo trimestre para cá, de meados deste ano para o final de setembro aí também. A alavancagem da empresa, que é a medida aqui entre a relação da dívida bruta e do EBITDA, que é aquele lucro antes dos juros e tudo mais, essa alavancagem alcançou 1,15 aí no final do terceiro trimestre. Isso aqui é um valor, é um número, não tem unidade, né? É uma relação aqui, um número de relação, e é 1,15 vezes que eles falam aqui, contra 1,02 lá no dia 30 de junho, que é quando acabou o segundo trimestre deste ano. Então, realmente a alavancagem está aumentando também. A dívida líquida subiu 3,7% em relação ao segundo trimestre, alcançando 43,7 bilhões de reais, um aumento considerável no final das contas. O prazo médio da dívida diminuiu, o que é um mau sinal, né, de 12,1 para 11,4 anos, e o custo médio dela aí variou de 6,6% ao ano para 6,5% ao ano nesse mesmo período, uma leve queda que não chega a ser substancial. Embora o valor seja alto aqui, no final das contas não é isso que vai mudar muito o cenário econômico da empresa. O grande problema de fato nessa história é que essa queda na lucratividade da Petrobras pode certamente ter a ver
com a questão da ingerência do presidente da República nessa estatal. Colocou lá o Jean Paul Patres, né, que é o presidente lá da Petrobras atualmente, e que é um cara totalmente favorável ao Lula, é óbvio, e principalmente um cara que aceita muito bem aquela política de preços que é feita pelo governo petista para segurar o valor da gasolina, do diesel e dos combustíveis de forma geral no Brasil, né? A Petrobras acaba assumindo um prejuízo por vender um petróleo mais barato, ou seus derivados do petróleo mais baratos para o consumidor final, para os atacados, depois para o varejista, né? E para o consumidor final, enfim. Então, a Petrobras assume esse prejuízo, o que na prática representa essa queda aqui brutal de faturamento, do lucro, aliás, da empresa, do faturamento também do lucro no final das contas, porque a empresa simplesmente está tendo que arcar com algum grau de prejuízo ou deixando de lucrar tanto quanto poderia, seguindo os seus pares até internacionais, né? Então, esse cenário de brutal interferência do PT na Petrobras nós já ouvimos no passado. Em muitos casos, a empresa é simplesmente dilapidada pela corrupção, então pessoas ganham muito dinheiro às custas da lucratividade da Petrobras, dos dividendos que ela deveria pagar para os seus acionistas. Por outro lado, o governo interfere na empresa também para controlar o preço dos combustíveis, trazendo toda sorte de distorções para o mercado no final das contas. Mas me diz aí o que você achou desses números da Petrobras? Você acha que eles ainda são bons? Você acha que isso é preocupante? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.